E agora, na nossa aula de filosofia, nós vamos dar continuidade de onde nós paramos no livro, tá bom? Nós vamos voltar um pouquinho só para entender o que é filosofia, que vocês já fizeram no caderno. Que philos significa amigos e sophos, sabedoria. Filosofia, amigos da sabedoria. E o que é preciso para filosofar com os colegas? Esse filosofar que iremos fazer com os colegas por meio do nosso livro ajudará a aprender a pensar o mundo, a nossa história, a vida. A filosofia é um questionamento, uma procura, sem se preocupar com as respostas. Para iniciar, nós aprendemos no primeiro capítulo, a filosofar com os colegas, nós aprendemos sobre nós mesmos. Primeiro nós nos conhecemos, sabemos nossos gostos, nossas preferências. Vocês fizeram isso nas primeiras atividades do livro, os sonhos, os desejos de vocês, o que vocês querem para o futuro, a família de vocês. E agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, conhecer você e saber sobre os seus colegas. É muito importante também conhecer o colega, saber os gostos do colega e entender as diferenças do colega. E aí nós vamos iniciar hoje, continuando o capítulo 2, lá na lição do bambu chinês, na página 22, onde nós vamos ler e logo depois de ler o texto, conversar com os colegas sobre o que acontece com o bambu e o que acontece conosco, que somos estudantes de filosofia. E em seguida é hora de desenhar o que entendermos dessa investigação e do diálogo. Vocês vão fazer um desenho mostrando o entendimento desse texto, o bambu chinês. Depois da plantada, a semente deste incrível arbusto, não se vê nada. Durante 5 anos, todo o crescimento é subterrâneo, invisível a olho nu. Porém, uma maciça e fibrosa estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pela terra está sendo construída. Um escritor americano escreveu: muitas coisas na vida pessoal e profissional são iguais ao bambu chinês. Você trabalha, investe tempo, esforço, faz tudo o que pode para nutrir seu crescimento e às vezes não vê nada por semanas, meses ou anos. Mas se tiver paciência para continuar se esforçando, persistindo e nutrindo o desejo, o seu 5º ano chegará. Com ele virão crescimento e mudanças que você jamais esperava. O bambu chinês nos ensina que não devemos desistir facilmente dos nossos projetos e sonhos. Devemos nos lembrar do bambu chinês para não desistir facilmente diante das dificuldades que surgirão. Tenha sempre 2 hábitos: persistência e paciência, pois você merece alcançar todos os sonhos e projetos. É preciso muita fibra para chegar às alturas e, ao mesmo tempo, muita flexibilidade para se curvar ao chão. Agora faça seu desenho mostrando o entendimento sobre a história, a lição do bambu chinês, que no próprio texto já nos ensina, já nos mostra. Você só vai criar agora o desenho. Na página 23, nós vamos ter o hino da filosofia, que eu sempre cantava na sala para vocês. A arte de pensar por nós é filosofia. É filosofia. Sou estudante e vou saber pensar meu próprio pensamento, meu próprio pensamento. E na página 24, nós temos um outro texto sobre regras da comunidade de aprendizagem investigativa. Para aquecer a investigação filosófica, vamos começar? Estamos sempre aprendendo, nunca paramos de aprender. A escola é um lugar para aprender, fazer amizades, brincar, rir.
se divertir, investigar e aprender a filosofar com os colegas e os professores. Isso tudo faz com que os alunos, os anos escolares sejam inesquecíveis. Na escola também desenvolvemos a consciência de grupo, em que corações e mentes devem caminhar juntos, rumo ao crescimento de todos. Cada assunto que investigamos, que aprendemos, pode produzir mudanças na nossa maneira de pensar, no nosso comportamento, em nossas ações. Por isso, neste livro, você e todos nós encontramos bons temas para investigar, discutir e fazer mudanças. Queremos nos tornar pessoas responsáveis, que pensam por si mesmas e que são capazes de construir a própria felicidade, colaborando para que os outros também sejam felizes. Será que a vida tem regras iguais às regras existentes nos esportes? Como seria viver sem nenhuma regra? O que são regras e para quê? Bom, as regras organizam o ambiente, principalmente quando vivemos em comunidade, quando vivemos com outras pessoas. Essas regras vão nos orientar a fazer coisas certas, nos guiar e nos dar também limites. Na página 25, vocês vão marcar, vocês vão escolher somente seis regras aí, numerando a mais importante com o número 1, tá bom? Uma boa aula. E agora, na página 26, vocês vão escolher 3 regras que nós vamos chamar de regras de ouro. Para quê? Para que as investigações, as discussões e as ações que acontecem na sala sejam respeitadas. Tem a ver com nossas ações. Na hora de falar sobre um assunto, na hora de debater com um colega, na hora de trocar uma ideia com um colega e na hora de ouvir o colega, nós precisamos de regras também. Escolham 3 regras que nós vamos chamar de regra de ouro. E vocês vão escrever nessa página, na página 26, você escreve a regra no número 1, 2 e 3 e depois desenha essa regra. E aí finalizamos a nossa atividade de hoje de filosofia.